Olá, meus amigos, que a alegria do Cristo ressuscitado permaneça com cada um de vocês. Queremos continuar a nossa caminhada pela Sagrada Escritura. Por isso vamos dizer juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudemos também nossa mãe Maria, a Virgem de Fátima, rezando juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós fizemos aí, em primeiro lugar, um grande panorama da Sagrada Escritura. Isso é importante para que você compreenda o contexto. Nós vamos, a partir de hoje, começar a investigar os textos da Sagrada Escritura. Nós queremos começar pelo Novo Testamento. Isso porque provavelmente você que está me acompanhando ao longo dessas aulas conhece bem mais o Novo Testamento do que o Antigo Testamento. Então nós queremos começar pelo Novo Testamento e depois vamos ao Antigo Testamento. É importante dizer que tanto o Antigo como o Novo são palavras de Deus, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes alguns têm a impressão de que o Antigo não é tanto palavra de Deus quanto o Novo. O Novo Testamento é o que importa. Isso é um grande equívoco. A Dei Verbo, que é um documento conciliar do Concílio Vaticano II, nos exorta a reconhecer tanto o Antigo quanto o Novo Testamento como palavra de Deus. Por isso nós queremos começar pelo Novo Testamento, mas sabendo que nós vamos chegar lá no Antigo, nós vamos voltar lá para o Antigo Testamento para aprendermos aquilo que Deus quer nos dizer. Outra coisa que é importante é que ao longo da Sagrada Escritura existe um fio que se desenrola, né? Que é o fio da nossa salvação. Esse fio ele vai se desenrolando em toda a Sagrada Escritura. Você pode perceber isso com muita facilidade. Deus quer salvar, né, o seu povo. E quando chega no Novo Testamento, essa experiência de salvação se realiza através da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. É em torno dessa proclamação das comunidades que surge o gênero dos evangelhos. Nós vamos começar a nossa investigação do Novo Testamento pelos evangelhos. Então, os evangelhos não são uma biografia de Jesus. Porque, como eu disse, a preocupação das comunidades que iam se formando em torno da mensagem de Jesus era proclamar aquilo que nós chamamos o mistério pascal de Cristo. A preocupação era testemunhar. Daí que o querigma vem primeiro e depois vem a catequese. O querigma é a proclamação. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o autor desta obra, ele nos apresenta o primeiro discurso de Pedro logo depois da descida do Espírito Santo. E o que é que Pedro ele proclama para todo o povo que estava ali ouvindo? Ele proclama a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Era isso que os apóstolos faziam, né? Eles proclamavam essa certeza. E foi em torno dessa certeza que se desenvolveram os evangelhos. Então, os evangelhos, eles não têm, em primeiro lugar, né, uma
preocupação histórica, não no sentido moderno, como conhecemos a história hoje, né? Mas a preocupação é contar, sim, né, algo a respeito de Jesus para levar as comunidades, né, a crer que Jesus é realmente o Messias, o Filho de Deus, e que em torno da mensagem de Jesus, né, se deve criar, né, todo um projeto de salvação. Um projeto que está muitas vezes na contramão do projeto de poder, né, que os impérios estabelecem até aquele momento. Então é essa, né, a preocupação dos autores dos evangelhos. Vamos sim contar algo, né, sobre Jesus, mas vamos contar algo para levar as pessoas a crer em Jesus. E ao fazer isso, toda a caminhada do evangelista dentro da sua comunidade chega ao mesmo fim, né, que é a mensagem que vem da paixão, morte e ressurreição de Jesus. É muito importante, né, dizer isso para vocês. A preocupação, né, dos autores dos evangelhos não é tanto cronológica ou topográfica, mas sim histórico-querigmático. É uma preocupação que é uma preocupação, em primeiro lugar, em fazer com que as pessoas elas façam a experiência do Cristo vivo, que caminha junto com a sua comunidade, ou renovar a esperança daqueles, né, que seguem a Cristo pelo caminho. Então, aí se desenvolve, né, como estou dizendo, o gênero literário dos evangelhos. A palavra evangelho significa boa nova ou boa notícia. Portanto, os evangelhos trazem a boa nova, a boa notícia de Jesus, o Jesus de Nazaré, né? A mensagem que ele deixou para nós. A importância de nós investigarmos os evangelhos e descobrirmos que mensagem é essa. Cada um dos evangelhos nasce dentro de um contexto, que é um contexto de uma comunidade. Nós podemos falar que existia a comunidade de Marcos, a comunidade de Mateus, a comunidade de Lucas, a comunidade de João. Porque o evangelista, ele escreve, mas ele está situado dentro da sua comunidade. Portanto, nós devemos nos esforçar, em primeiro lugar, para descobrir como viviam essas comunidades. Porque cada evangelista tem uma proposta que lhe é própria. E essa proposta, né, do evangelista nasce, como eu disse, né, da situação em que vive a comunidade em que ele se encontra. Então, nasce dessa situação. É importante a gente dizer isso para vocês, porque às vezes se tem a impressão de que o evangelista é aquele que estava lá dentro de uma biblioteca, né, e passou assim horas, dias, meses, anos escrevendo, né, para poder assim, depois apresentar à comunidade. Não, ele está vivendo a comunidade, né? Ele está vivendo ali o dia a dia da comunidade, né? E uma outra questão importante é que os apóstolos eles começaram a se preocupar, né, em que a mensagem pudesse se perder, né, ao longo do tempo. Na verdade, daqui a pouco, a primeira geração, né, dos apóstolos, aqueles que conviveram, né, com o Senhor, iam morrer, né? E como é que essa mensagem seria preservada? Então, alguns tiveram essa preocupação. Então, esses começaram a escrever. E outra coisa importante de dizer é que não foram apenas esses 4 evangelistas que escreveram. São Lucas mesmo, no começo, ele diz que muitos se prestaram a esse trabalho de investigar, né? Então nós podemos chegar ao conhecimento
de muitos outros evangelhos que circulavam nas comunidades naquele tempo, né? E aí você pode me perguntar, mas por que esses evangelhos não estão na nossa escritura? Porque se chegou a um consenso, né, de que muitos desses evangelhos não estavam de acordo com a mensagem ou com o projeto de Jesus. Quem chegou a esse consenso foi a própria comunidade, né? Houveram encontros, né, das comunidades, né, bispos, padres foram para aquilo que chamam de concílio, que é a reunião da comunidade dos crentes, né? E ali eles decidiram, chegaram ao consenso, né, de que os evangelhos que trazem a mensagem e o projeto, né, de Jesus de Nazaré são esses que nós temos na nossa escritura. Mas eu posso conhecer esses outros evangelhos? Claro, eles estão à minha disposição. Você pode muito bem fazer uma pesquisa, né, e descobrir quais são esses evangelhos. Nós chamamos na linguagem bíblica esses evangelhos de apócrifos. Então, se você faz uma pesquisa, você facilmente encontra aí quais são esses evangelhos e você pode sim ler estes evangelhos e descobrir, né, que existia ali nas comunidades muitas imagens a respeito de Jesus. Lembra aquela pergunta que Jesus faz aos seus discípulos? O que é que andam dizendo de mim por aí? Né? Marcos, Mateus e Lucas preservam essa pergunta de Jesus. E aí alguns falam, uns dizem que tu é João Batista, outros dizem que tu é Elias, que voltou, né? Ou alguns profetas. E aí ele pergunta para os apóstolos, e vocês, quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, né? O Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Messias. Tu és aquele que nós esperávamos. E Pedro, ele coloca, vamos dizer assim, um ponto, né, nessa resposta, né, que ele dá. É uma resposta que ressoa ainda hoje. Quer dizer que hoje as pessoas não se perguntam sobre Jesus? Muito. Quantas imagens de Jesus não já se criou hoje, depois de tanto tempo? Pois é, né, antes também muitas imagens de Jesus se criaram, né, dentro das comunidades, até porque o que acontecia é que essa mensagem ela foi se espalhando, e ao se espalhar as pessoas elas começavam a usar a sua imaginação e a criar muitas outras imagens, algumas distantes do projeto e da mensagem de Jesus, tá certo? Então, esses evangelhos foram aqueles que se preservaram, né? Evangelhos que trazem aí para nós, né, esse projeto e mensagem de Jesus. E o primeiro deles foi Marcos. Marcos foi o primeiro, né, evangelho. E aí a primeira pergunta que vem é, quem foi, né, Marcos? Então nós vamos tomar a nossa Bíblia, né, nesse momento, né, e vamos abrir lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Né? Vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, no versículo 2, o autor sagrado diz assim, por aquele tempo o rei Herodes tomou medidas visando maltratar alguns membros da igreja. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender também a Pedro. Eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prender Pedro, Herodes lançou na prisão, guardado por 4 turnos de 4 soldados. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja orava continuamente a Deus por ele. Vamos ao capítulo 13 agora, tá certo?
Vamos ao capítulo 13. No versículo 1, diz assim: Na igreja que estava em Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que foram criados junto com o tetrarca Herodes, e Saulo. Certo dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de realizarem a obra para a qual eu os chamei. Jejuaram então e oraram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e o deixaram partir. Enviados pelo Espírito, Barnabé e Saulo desceram até Seleucia e aí daí navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus na sinagoga dos judeus. Então você já está vendo aqui, né, que a atividade missionária dos apóstolos, ela continuava. Eles precisavam aí anunciar ao povo, né, esta mensagem de Jesus, sua paixão, né, morte e ressurreição. E o que acontece? Alguns acompanhavam os apóstolos. Então, o que se diz é que Marcos, né, aquele a quem se atribui esse evangelho, né, Irineu de Leão, né, que é um escritor do século II, já dizia, né, que o autor deste evangelho era Marcos, que havia sido companheiro de Pedro. Marcos, em primeiro lugar, foi companheiro de Paulo e depois se tornou companheiro de Pedro, né? Portanto, Marcos, ao fazer a sua investigação e ao trazer para nós o seu evangelho, né, Marcos, ele ouviu das testemunhas daqueles que conviveram com Jesus, principalmente, né, de Pedro, né, a quem ele acompanhou, né, por muito tempo. Nós temos outros textos que vocês podem ler também aí, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 36 ao 39, e 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. São alguns textos que você pode ler, né, e através desse texto nós estamos vendo, primeiro, que a atividade missionária dos apóstolos continuava. Esses apóstolos tinham colaboradores, e entre esses colaboradores, segundo a tradição, estava Marcos, que se tornou aí o primeiro evangelista, tá certo? Mas vamos agora um pouco à comunidade de Marcos, né? Já vimos aqui que Marcos, né, era um colaborador, né, de Pedro, colaborador de um dos apóstolos. Agora, como é que era a comunidade, né, de Marcos? Então, em primeiro lugar, é importante nós entendermos um pouco, né, o contexto dessa comunidade, né? É preciso pisar o chão da comunidade de Marcos. A comunidade, né, de Marcos era uma comunidade marcada, assim como tantas outras, né, pela dominação do Império Romano. Essa dominação, ela produzia muitos dissabores, né, aos judeus, principalmente por causa dos impostos. Eu não sei se vocês recordam que eu dizia antes, né, que um dos graves problemas que os judeus enfrentaram quando estavam no Egito e foram escravizados era com o trabalho forçado, né? Isso fez com que muitos, né, dos judeus passassem a reclamar daquelas situações. Eles precisavam produzir, né, para o Egito e em condições muitas vezes desfavoráveis. E eles conseguem deixar o Egito, né, começa um projeto, que é um projeto de liberdade, e aí eles chegam em Canaã, dominam a terra de Canaã, se estabelecem ali, né,
Começa depois aí o tempo da monarquia israelita, e eles passam a viver uma realidade que todos os povos viviam antes, que era a realidade da cobrança de impostos. É uma realidade que todos os povos ontem e hoje vivem. Através dos impostos eles organizam, né, os serviços básicos da população. O grande problema é que os judeus reclamavam, dos judeus que os governavam, de que esses impostos eles, né, eram altos, né, e por isso eles não conseguiam viver com dignidade. Aqui a reclamação é a mesma, né? Só que agora eles estão reclamando, né, de outros povos que vieram, que os dominaram. A gente sabe que os judeus não passaram muito tempo, né, sob o regime da monarquia, da sua própria monarquia, né, a monarquia davídica, né, e agora eles estavam sob o domínio de outras monarquias, né. Neste momento, a monarquia que dominava era a grande monarquia romana, o grande império romano. E os impostos eram importantes para os romanos para que eles pudessem, principalmente, ampliar as suas fronteiras e manter o exército protegendo nessas fronteiras. O Império Romano organizou de tal forma a sua estrutura piramidal, de que os impostos eram extremamente necessários para manter tudo funcionando, né? E aí agora nós estamos na Palestina, e na Palestina, além dos impostos que eram cobrados pelos romanos, os judeus tinham que pagar também os impostos, né, aos seus, né? Porque assim, é importante nós entendermos, Herodes, que nós ouvimos falar muito dele nos evangelhos, né? Herodes, ele era judeu e ele recebeu, né, do Império Romano o título de rei, né? Então aquela região ela foi dividida em três partes. Herodes e 2 de seus irmãos ficaram governando cada uma dessas suas partes, né, com o título, né, de reis. E eles tinham muitas obras, né? Herodes, por exemplo, ele foi responsável pela reconstrução do templo, né, pelas obras de reconstrução do templo. Então, para que tudo isso funcionasse, Herodes também ele cobrava impostos, né, dos seus. Só para você ter uma ideia, tem um texto aqui que eu quero ler para vocês, né, de uma especialista, né, em evangelhos, em que ela diz assim: o sistema de fiscalização de impostos instituídos por Herodes e seus partidários era muito rígido. O povo tinha de pagar aos romanos um imposto sobre 25% das colheitas, o pedágio para a circulação de pessoas e mercadorias, e dedicar um tempo de trabalho forçado para as tropas. Além do sistema de cobrança dos romanos, existiam os impostos do templo, que era o imposto pessoal, estipulado em um denário, que equivalia a um dia de trabalho de um trabalhador, e os vários dízimos, como, por exemplo, das colheitas, a parte destinada aos pobres, e a cada 7 anos o produto referente a um ano de trabalho. Então veja, tudo isso pesava nos ombros, né, do próprio povo. Então existia um sistema tributário, né, cruel, né, que fazia, né, o povo sofrer. E isso produzia muitos pobres e miseráveis. O contexto também é um contexto marcado por uma teologia, que é a teologia da prosperidade, e que fazia que os pobres se enxergassem como alguém não tão amado por Deus. Porque na teologia da prosperidade, aquele que é amado por Deus é aquele que enriquece, né? E os pobres, por exemplo, não conseguiam, até porque o sistema não dava a eles condição para isso. A quantidade de impostos que tinha que pagar não permitia a eles um desenvolvimento ou um próprio enriquecimento. Muitos deles não tinham condição nem de viver de forma digna, né? Essa era a grande verdade. E isso faz com que muitas revoltas comecem a se estabelecer, né? Muitas revoltas delas, revoltas de caráter messiânico, né? Quando a gente diz assim, é porque eram revoltas que se organizaram em torno de uma fé, que era a fé messiânica, de que o Messias ia chegar e estabelecer o seu reino, e assim o povo ia viver com dignidade. Então,
como pano de fundo do Evangelho de Marcos, nós encontramos uma comunidade que tem essa expectativa, né, do Messias, e que agora, e essa comunidade que tem essa expectativa do Messias, ela reconhece em Jesus esse Messias. Só que agora ela começa a se questionar, né? As dificuldades começam, né, a se impor, né, à comunidade, e eles se questionam: Jesus é o Messias? E se ele é o Messias, que tipo de Messias ele é? E o Evangelho de Marcos quer responder a esta pergunta: que tipo de Messias é Jesus? E nós vamos descobrir, ao investigar o Evangelho de Marcos, que muitos se frustram justamente porque esperavam um messianismo de caráter político, social, um messianismo triunfalista, né, um messianismo que expulsasse os impérios e as dominações estrangeiras para estabelecer um novo governo davídico e assim pudessem criar novamente, né, um ar judaizante em todas as esferas de poder, principalmente a esfera política, né? Então, isso é importante ser dito para que vocês, né, compreendam que esta preocupação da comunidade a respeito do Messias é porque essas comunidades, né, elas estão sofrendo por causa, né, desse forte sistema tributário, elas estão sofrendo, né, por causa das perseguições que vêm tanto por parte dos judeus, também como por parte, né, dos gentios. Elas estão sofrendo por causa, né, do medo, né, do medo que vem das perseguições, né, que as comunidades elas sofrem. E aí nesta hora, né, é importante renovar a esperança da comunidade. E aí Marcos se propõe então a apresentar à comunidade o Evangelho. E aí, ao apresentar o Evangelho, Marcos está dizendo para a comunidade quem é Jesus. A comunidade precisa redescobrir, portanto, quem é Jesus. Aqui na introdução da Bíblia da CNBB, é dito assim: a melhor maneira de sustentar a fé da comunidade é esclarecê-la. Para tanto, é preciso voltar sempre àquilo que Jesus disse e fez, repetindo o primeiro anúncio. Marcos reevangeliza a comunidade em crise. Mostra que Jesus não é um Messias de sucesso fácil, não é o Messias que eles esperavam, mas um Messias diferente. Ele é um Messias inesperado, né, diz aqui. Nem mesmo seus discípulos o compreenderam, até que ele levasse a termo a sua obra. Então veja, dentro desse contexto de crise da comunidade, pelos motivos que, né, falei para vocês, Marcos ele procura reevangelizar a comunidade, dizer: olha, Jesus é isso. Jesus é isso. E ao fazer isso, né, Marcos quer que a comunidade renove sua esperança e continue, no caminho, né, suportando aí as dificuldades que vêm de tantos lugares, né, e testemunhando, né, a força do mistério pascal, né, de Cristo. Nós queremos ficar por aqui neste momento, mas já dizendo que no próximo encontro vamos continuar com o Evangelho de Marcos, e o que eu proponho a vocês é o que? Leiam o Evangelho de Marcos. Leiam este Evangelho e vamos juntos descobrir qual a mensagem, né, que a comunidade de Marcos traz para nós. Né? A partir daquilo que Jesus disse e fez, o que a comunidade propõe para nós. Que Deus abençoe vocês e nós continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Grande abraço a todos.